Fala pessoal, então, tudo joinha? Bom, a ideia agora é a gente dar prosseguimento naquele código. Peguei aqui uma versão dele já um pouquinho mais trabalhada, já botei ali alguns comentários para a gente ir se guiando e também para, se em algum momento tiver alguma dúvida, ficar muito mais fácil de entender o código, ok? Então, nesse primeiro momento, a gente já tem a tela rodando e ela sendo pintada de preta. O que a gente vai fazer agora? O início da criação da parte gráfica, que é basicamente criar quadrados representando a cobra e representando a maçã. O que é importante? Importante a gente já pensar na mecânica do jogo, certo? Se a gente começar a pensar somente no desenho, talvez a gente tenha que ter um pouquinho de retrabalho depois. Mas qual é uma sacada muito legal? A gente já começar a pensar, tipo, tá, a maçã no jogo clássico da cobrinha vai aparecer em posições aleatórias. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer aqui uma pequena função para facilitar essa criação de uma posição aleatória, ok? Então, vou criar aqui uma função de posição aleatória. Alguns até vão falar randômico, mas o mais tradicional seria aleatório, vamos dizer assim. Acredito que randômico é um pouquinho de importação do inglês para o português, mas enfim. Mas não deixa de ter conexão com a função do random. Então, a gente vai ter que devolver um x e y, que vai ser o aleatório onde vai ser posicionado, no caso, a maçã. Sempre lembrando que ali a gente vai trabalhar com um plano cartesiano. Então, lá no ponto superior esquerdo da tela, quando a gente está falando aqui, ou até vamos simplificar aqui e executar só para vocês compreenderem melhor. Quando a gente fala dessa posição aqui, ó, onde está o meu mouse, ela seria a posição 0, 0, ou seja, 0x, 0y. Conforme a gente nos desloca na vertical para baixo, ó, notem ali na nossa ferramenta de debug, a gente vai estar aumentando y. Então é o contrário do plano cartesiano tradicional, onde para cima é positivo e para baixo é negativo. Nesse caso específico, enquanto a gente estiver indo para baixo a partir do ponto de criação da tela, ele vai estar aumentando o y. E o x segue a mesma lógica do plano cartesiano tradicional. Quanto mais à direita, mais positivo vai ser, certo? E também lembrando, se subir aqui, teoricamente ele não vai pegar ali, mas seria uma posição negativa, assim como aqui seria uma posição negativa, ou seja, esquerda e acima ali esquerda para fora do ponto inicial e para cima para fora do ponto inicial de criação da janela, ambos os casos vão ser uma posição negativa. Ele ainda assim pode criar, pode desenhar, como a gente vai ver posteriormente, mas não vai aparecer na nossa tela nesse primeiro momento, tá? Então, voltando aqui, vamos definir então, esse x vai ser definido a partir de um número aleatório, que tem que ser inteiro, ok? Porque não dá para trabalhar com um número que não seja inteiro nesse momento. E aí a gente vai utilizar aqui como parâmetro os limites, ou seja, o valor mínimo e o valor máximo que ele pode ter. E aí qual é o valor mínimo que ele vai ter? O valor mínimo que ele vai ter vai ser 0, mas o valor máximo é que é o interessante, que vai ser o limite da tela menos o tamanho que esse bloco leva. Ou seja, eu não posso desenhar ele no limite da tela. A gente tem que ter essa noção que, como ele começa a desenhar ali e vai deslocando para baixo para a direita a partir do ponto inicial, então tem que ser sempre antes disso. Vamos definir aqui uma variável que depois a gente vai botar o valor dela, que é o tamanho do bloco, bloco underline tamanho. Então, só para vocês compreenderem que ficou
meio juntinho aqui, ó, na realidade é isso daqui. Claro, o Python já teria entendido que era duas variáveis diminuindo uma da outra ali. E aqui na realidade a gente vai ter a mesma função no y, já que a gente está trabalhando com uma tela quadrada, dá para a gente utilizar exatamente a mesma função. E aí retornar, neste caso, a gente tem que só garantir essa questão de não somente ele ser esse valor menor do que o limite ali, mas ele também vai ter que ser, no caso, a gente vai supor posteriormente que o tamanho esse do bloco vai ser 10. Então a gente tem que garantir que vai ser de 10 em 10. No caso, xy, que vai ser gerado aleatoriamente, não vai ser tão aleatório assim. Vamos supor, tu não vai desenhar na tela na posição 2 e 4, vamos supor. Ou tu vai desenhar na 0, 0, 10, 0, 20, ou na 0, 0, 10, 10, 10, 20. Então, sempre incrementos de 10 em 10. Só que tudo isso ia ficar um pouquinho, muita coisa para aquele primeiro momento ali. Poderia ser feito naquele primeiro momento, mas resolvi até deixar para ser um pouquinho mais complexo aqui para a gente pensar. Talvez esse seja a parte que precisa de um pouquinho mais de experiência para a gente criar. Então, qual é a ideia? Como a gente consegue isso? Com uma divisão inteira. X vai ter que ser sempre uma divisão inteira, só que aí a gente vai pensar, isso vai diminuir as possibilidades, óbvio, né? Então, o que a gente pode fazer? Apesar de eles ser divididos por 10 e ficar a divisão inteira, ele também vai ser multiplicado por 10, tá? E o y, lembrando que a gente vai retornar uma tupla, vai passar pelo mesmo processo. O parênteses aqui é mais ilustrativo, a ordem das operações de todo jeito ia dar o mesmo resultado, ok? Então tá, definimos a função aqui, posição aleatória, que apesar de parecer um pouco complexa, ela é bem simples. A gente vai gerar um número aleatório, vai verificar se ele não extrapola o tamanho da nossa tela e depois vai arredondar ele para ficar sempre em múltiplos de 10, tanto a posição x quanto a posição y. Lembrando que as duas são independentes, cada um vai ser gerado a partir de um valor diferente, tá? A inicialização do jogo segue a mesma, a criação de tela também, e aí a gente tem que pensar um pouco mais já pensando na criação da famigerada cobra. Já que a gente já criou a tela, agora a gente tem que começar a pensar onde a cobra vai ser criada. Então, primeira coisa, a gente vai ter que definir o tamanho do bloco. Então, tamanho do bloco aqui a gente vai definir igual ao tamanho da tela divididos por 60. Por quê? Isso é interessante porque vamos supor, se daqui a pouco eu resolvesse aumentar o tamanho da tela para, vamos supor, 800, eu poderia simplesmente alterar aqui para 80 e ele ia seguir sendo 10. Porque na realidade o tamanho desse bloco, como a gente já convencionou ali, ele vai ser 10. E aqui também a gente poderia, em vez de botar 10 e 10, seria o bloco underline tamanho, também se encaixaria nessa função sem problema nenhum, ok? Então, tudo isso já pensando num jogo que, como eu sempre digo, às vezes utilizando variáveis, não passando os valores em si diretamente, a gente tem uma maior flexibilidade a longo prazo, ok? Então, com isso, a gente já sabe o tamanho do bloco e agora a gente teria que desenhar a cobra. Normalmente no jogo da cobrinha, a cobra vai aparecer no meio da tela. Então, como a gente vai fazer isso? Dividindo os valores da tela, certo? A cobra vai ser representada por uma lista. E essa lista vai ter 3 posições, ou seja, a cobra já vai nascer com 3 quadradinhos. Tá? Então, tela underline tan divididos por 2
em x e divididos por 2 em y também. Então isso vai fazer que seja exatamente no meio da tela, ó, o nascimento da cobra. A gente tem aí o que a gente chamaria de cabeça da cobra, tá? E aí a gente vai construindo o corpo dela, ou a cauda. Que aí o que a gente vai ter? Tela tan divide por 2 e soma com bloco underline tamanho, ok? Então é um código extremamente complexo, mas basicamente o que a gente está dizendo? Que ela vai estar disposta na mesma altura, o y a gente não vai alterar, já vou até frisar aqui, ó, tá? Mas o x progressivamente vai aumentando conforme o tamanho do bloco. E aqui a gente repete mais uma vez. Tela tan divide por 2 mais 2 vezes asterisco bloco tamanho, tá? E por fim, tela tan divididos por 2. Com isso, temos a nossa cobra criada matematicamente. Ela não está desenhada na tela ainda, tá? Vamos por partes. E aí a gente vai ter o corpo da cobra. Vai ser bem fácil ser criado agora, já tendo noção tá. Tendo isso definido, nós temos que agora definir a cor em si da cobra. Então, agora a gente vai pegar aqui cobra corpo e a função fill, já que a gente já inicializou ali como uma superfície para o Pygame, ele agora tem essa propriedade. Nesse caso específico, red, green and blue, a gente vai trabalhar somente com verde, uma cobra normalmente é verde, né? Então a gente vai trabalhar com 0 e poderia ser alguns casos até o pessoal usa 128, é uma possibilidade. E a partir disso a gente já tem agora uma definição de cobra, a sua cor, e só falta ela ser desenhada posteriormente, tá? Que como a gente fala, ou vai ser desenhada lá perto da rotina de atualização na tela. Mas a gente também tem um outro elemento importante, que é a famigerada maçã, tá? Então a gente vai ter aqui maçã e a posição dela. A posição da maçã a gente já sabe que vem do aleatório lá, ó, posição aleatório, ok? Aleatória. Agora sim, show. Tá. E aí com isso a gente consegue trabalhar melhor agora que a gente já tem a posição dela, mas a gente vai ter que fazer a mesma definição ali do corpo da cobra, ok? Da questão do Pygame Surface. Lembrando que é S maiúsculo, assim como aquela função lá do clock. E bloco tamanho. Foi x e y, é um quadrado, então não tem muito o que estressar. A partir disso, só falta nós definirmos a cor da cobra. Mais uma vez, red, green, blue. Quer dizer, a cor da cobra não, a cor da maçã. A maçã vai ser da cor vermelha. Então seria o atributo, o primeiro atributo R, e os outros podemos deixar zeradinho, tá? Com isso, nós temos as definições, mas ainda não temos o desenho. E aí, como a gente vai desenhar?
é o próximo detalhe, ó. Aqui seria o ponto onde é preenchida a tela, tá? Então, posteriormente a isso, a gente vai desenhar ambas. Essa função bleach vai possibilitar que a gente desenhe em uma superfície. Então, aqui a gente vai ter a posição que a gente definiu lá, junto com o objeto em si. Então, maçã e maçã posto. Primeiro o objeto, depois sua posição. E aí para a cobra vai ser um pouquinho diferente, porque a cobra tem diversos elementos. Então aqui a gente vai ter para uma posição na cobra, ou seja, vai lendo aquela lista, e para cada par ali de XY, para cada tupla, ele vai fazer um desenho. Tela.bleach cobra e a posição que a gente acabou de fazer a leitura. E vamos executar para ver. Ó, já temos a cobra e já temos a maçã. Se a gente inicializar de novo, notem que a cobra vai ser sempre um ponto fixo na tela e a maçã vai variando. Então, ou seja, conseguimos evoluir o código. Beleza, perfeito. O que está a faltar? Agora a gente vai ter que fazer deslocamento e regras de funcionamento do jogo. Então, com isso, concluímos essa aula com o código de desenho pronto e já pensem como podemos fazer tanto o deslocamento da cobra quanto as regras de sucesso e de falha dentro do jogo, ok? É a jogabilidade em si. Pensem nisso, vamos ser criativos e até mais. Forte abraço!